eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. O tempo passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Você ficou sem jeito e encabulada, ficou parada e sem saber de nada. Quando eu falei que eu gosto de você, você olhou pra mim decididamente. Você falou tão delicadamente que eu não devia gostar de você. Mas a vida é essa e apesar de tudo, eu gosto de você e que se dane o mundo. Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá, você pode mudar de ideia e vir me procurar. Eu vou esperar, eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim. Olá, estamos começando mais um Sábado aqui pela Ternura FM e também pelo Facebook Portal Ternura FM, ainda pelo YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o Sábado tem um convidado muito especial, uma pessoa de grande renome em Ibitinga, em toda a região, sinônimo de lealdade, sinônimo de capacidade, sinônimo de profissionalismo, sinônimo de boa gente acima de tudo. Estou falando do filho do senhor Armando Tramontina. O senhor Armando Tramontina foi referência espírita, não só em Ibitinga, mas em toda a região, Araraquara principalmente, nas décadas de 70 até o ano 2000. Teve como filhos Douglas Tramontina, doutor Douglas, que eu recebo aqui hoje, e outro filho conhecidíssimo dele, esse é global, Carlos Tramontina, também filho aqui de Ibitinga, e que hoje é um dos principais jornalistas e apresentadores da Rede Globo de televisão, já há anos, está quase se aposentando, inclusive. Seja bem-vindo, o doutor Douglas Tramontina. Se você não conhece, vou apresentá-lo. Doutor Douglas tem 62 ou 63? Bom dia, doutor Douglas. 63 anos, né? Tenho 63, sou de 1958. O meu irmão, embora na aparência todo mundo pensa que é mais novo, né? Mas ele é de 56 e eu de 58. 2 anos. Os dois primeiros filhos do senhor Armando e da dona Wanda, mas depois eu vim para Ibitinga com 8 anos de idade e meu pai, aqui ficamos, ele ficou até 83 e minha mãe foi no saudoso Dr. Tonini. Sim. E ele falou que ela podia parar de tomar pílula anticoncepcional. Ele só não avisou que poderia parar, mas ela... Poderia ficar grávida de novo. E ela engravidou uma semana antes dela ter as crianças. O doutor Tonini fez uma radiografia da barriga que estava muito grande. Eram gêmeos, doutor? E eram gêmeos. Poxa, que legal. E eu queria outro homem e meu irmão queria uma mulher. menina.
E Deus, na sua infinita bondade, deu um homem e uma mulher, o Rodrigo e a Renata. Então são 4 irmãos da família Tramontina aí. São 2 fases. Sim. Meu irmão e eu, e depois o Rodrigo e a Renata. Em outro casamento. Não, Ah, não? não, da mesma. Ah, sim, depois são prematuros, na verdade. 16 anos de diferença. Ah, 16 anos? É. Puxa, que legal. Bom, o Dr. Douglas Tramontina, ele se formou em odontologia, se especializou em ortodontia, que é aquele sistema, né? Vou falar assim, que é aquele tratamento que endireita os dentes dentro da boca, coisa e tal. Foi o pioneiro nessa área e trouxe esta técnica para Ibitinga, esta sua especialidade para cá. Ficou muito tempo trabalhando nisso, trabalha até hoje nisso, é um dos principais ortodontistas de toda a nossa região. Fez fama, fez dinheiro com isso, e fora isso, a sua personalidade digna de ser, também o tornou presidente do Centro Espírita de Ibitinga e também presidente da loja maçônica Estrela de nossa cidade. É isso mais ou menos, ô doutor? Ou tem alguma coisa que faltou aí? Não, é exatamente isso. Eu me formei em dezembro de 1980 e em 81 fui para São Paulo. Trabalhei até 86. Em 86 eu retornei e me casei, onde eu mudei para a Chácara São Sebastião, onde eu resido até hoje. Até hoje mora lá? E poucos anos. Puxa, que legal. Nessa área de ortodontia há quantos anos? Eu me formei em 85. 85. Vai dar 95, 2005, 35 anos. Exatamente. 36 anos já. Bom, como sempre, o nosso Sabadão tem os nossos parceiros aqui, o William Marcos, chefe de cozinha. Bom dia, William Marcos. Bom dia, Robson, tudo bem? Tudo bem. Cadê seu microfone, William? Tá na lapela, hein? Na lapela. Que chique, hein? O que você fez de hoje pra gente, William? Ó, tem um arroz com castanha, muito bacana, que é legal acompanhar esse filé aqui, que eu vou finalizar ele na chapa. Como é que você vai fazer o filé? Não, esse filé eu já dei uma seladinha nele. Certo. Agora eu vou fatiar ele e vou finalizar com manteiga na chapa. Vai ser um filé a medalhão. Exatamente. Isso aí? Exatamente. Isso daí? Beleza. E um purê de batata com queijo. Purê de batata com queijo. E temos ali um aperitivo, um petisco para os nossos aperitivinhos, né, de todo convidados, sábado. né? Pois é. Ronaldo Camargo, a voz do rádio. Bom dia, seja bem-vindo em mais um Sabadão. Bom dia a você, aos nossos ouvintes, aos telespectadores. É sempre um prazer e um conhecimento, né? Porque a cada programa nós temos uma história diferente e a gente assimila os entrevistados e conhece. O conhecimento é muito importante. Só que você prestar atenção naquilo que o entrevistado ele traz para o programa, você já vai fazer as suas perguntas, né? Você já viaja naquilo que você prepara para fazer na nossa programação. É um prazer, mais uma vez, estar com você, Robson, com o Maia, com toda a equipe técnica, o William, que é um maestro da comida e que agora tem também a ajuda do nosso Léo Cioff. Então, a gente já está pronto aqui para fazer as perguntas e fazer um super de um programa com muita tranquilidade. Seja bem-vindo, Edson Maia, mais uma vez aí, sempre afinado com violão. Sempre um prazer, Robson, estar por aqui. E, ó, muito bom gosto dos pedidos musicais aí dos nossos convidados hoje. Hein? Pois é, ontem ele me enviou as músicas, eu confesso que uma eu não conhecia, né, que é do Charlie Chaplin, que nós vamos tocar daqui a pouco. Sim, eu fiz uma versão muito bacana dessa música. Comecei a escutar a música e pesquisei no Google a letra da música. Maravilhosa. Maravilhosa a letra. Charlie Chaplin. Não poderia ser diferente, né? Um mestre. E, enfim, o Dr. Douglas está aqui com a gente. Dr. Douglas, sinta-se novamente à vontade, tá? Que a gente pode falar de tudo, sobre todos os assuntos, enfim. É um programa aberto, é um bate-papo descontraído, nada mais do que isso, né, Ronaldo? Eu gostaria já de tirar uma dúvida, né? Você tem 4 irmãos, né? Você disse isso na abertura. E eu prestei atenção que você, quando fala... Posso chamar de você, né? Lógico. Porque às vezes a gente tem essa tranquilidade, né? De bater um papo. E eu vi que o senhor é uma pessoa muito tranquila. Eu não sei se é pela sua doutrina, né? Que o senhor segue, mas a gente passa, né, no semblante uma tranquilidade. E é gostoso a gente conversar com uma pessoa que fica muito tranquila. Mas eu queria saber da sua profissão. Você chegou a pensar em uma, como seu irmão jornalista, hoje global, como disse o Robson? Por que a área de ortodontia, né? Por que essa área seguiu exemplo de pai, de outros parentes? Por quê? Olha,
eu tenho até uma certa interrogação em termos de profissão, porque eu falava que eu ia ser engenheiro civil. E eu tive a oportunidade, nos meus 15 anos, de trabalhar com o saudoso José Luiz Secanho Pani, onde ele era engenheiro civil, e eu desenhava os projetos que ele ideava, eu punha nas escalas. E na época surgiu a cobertura metálica do posto do Osmarzinho, ali na 7 de setembro. Exatamente. Com a Vitor Maida. 7 de setembro, exato, com a Vitor na Maida. esquina. E o projeto, a gente desenhava as estruturas, os parafusos, punha todas as medidas e teve os cálculos disso. E naquela época era aquela máquina Facite que você virava para frente quando era outro tipo de operação. E eu gostava muito de matemática e tinha muita facilidade. E eu fui, e ele foi soltando aqueles cálculos para mim. Isso foi o meu divisor de água, porque eu mudei de profissão e falei, engenharia não é para mim, não. E aí surgiu a odontologia como opção, embora na minha família não tinha antecedentes nenhum. Hoje tem bastante. Até minha esposa, minha cunhada, meu filho. E fluiu. E o vestibular foi o primeiro ano da FUVEST. Então era uma coisa muito, uma interrogação muito grande que ninguém imaginava como era esse tipo de exame, porque tinha a primeira fase e depois a prova, que era teste, e depois a escrita. E eu peguei esse exame que foi em 76. E graças a Deus, passei. Eu me formei na Unesp, na escola de Araçatuba. E no terceiro ano saiu a classificação e, para minha alegria interior, eu passei em primeiro lugar no vestibular daquele Primeiro ano. lugar na Unesp? De Araçatuba. Puxa. Eu vi que as meninas, principalmente, todo mundo subiu para ir na secretaria. Falei, o que será? Você não vai, não sei o quê? Eu falei, e o quê? Saiu a classificação. Estava atendendo lá na dentista, fiquei. Aí voltaram, ainda eu recebi crítica. Ah, você já sabia, né? Por isso que você não sabia o quê? Que você era o primeiro lugar. Eu falei, estou preocupado se eu for o primeiro, né? E felicidade, né? Porque, afinal de contas... E um orgulho, né, doutor? Sim. E, principalmente, eu não sei, teve amigo que o filho quis fazer odontologia e ele não incentivou. Eu tenho 2 filhos, o doutor Igor e o Vitor, e o Igor resolveu fazer, fez em Barretos, onde eu lecionei por 30 e poucos anos, e eu tenho muito orgulho dele seguir a minha profissão, porque eu acho que se um filho segue a profissão da gente, é que algum bons conceitos a gente passou para ele, né? Então isso é motivo de muito orgulho, e principalmente pelo profissional que o meu filho é. E o outro é engenheiro têxtil. Com 17 anos, foi fazer esse curso na Universidade Estadual de Maringá. Na UEM. UEM. Depois ele foi estagiar na Malve. Ficou 8 anos e o final do ano passado ele foi para Brandili,
Ontem, graças a Deus, está dando muito orgulho para o pai, para a mãe e para os familiares. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que tem me proporcionado, e eu sempre agradeço ao seu Armando pela educação que ele nos deu e pelo exemplo de pai, de profissional e de cidadão do bem que ele foi. Não sei se o doutor sabe, mas o Igor é o meu dentista e de um caráter incrível, né? Porque a última vez que eu estive lá, eu fui com a ideia, eu tenho o sonho, né, de colocar aquelas lentes de contato de porcelana, né? Deixar os dentes brancos e tal. Eu cheguei lá e falei, Igor, eu vim aqui para colocar as lentes com você, né? Aí ele olhou para lá, olhou para cá e falou, olha, você não pode pôr essas lentes porque, a não ser que você faça a ortodontia para corrigir os dentes, né? Porque desse jeito aqui você vai acabar quebrando elas e vai jogar dinheiro fora. Eu acredito que se fosse, tem profissionais nessa área, não todos, mas iria colocar e não falaria nada, né? Até porque é um procedimento muito caro, né, doutor? Realmente, a odontologia tem muitas modas, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque tudo tem a sua indicação e vender não é tão difícil. Agora, a gente tem que pensar no tratamento a longo prazo, né? Que é isso que a gente preza e preserva na nossa profissão. O senhor é formado em ortodontia. Mudou bastante de quando o senhor começou o tratamento para agora, doutor? Porque antigamente era aquele monte de ferragem na boca, né? Tem até preconceito quem tinha aquele monte de ferro com elástico amarrado para todo lado. O que evoluiu, o que mudou? A odontologia, ela evoluiu muito em alguns aspectos, em outros nem tanto. Mas da época que eu comecei a ortodontia, as peças eram standard, não tinha angulação e torque no dente, que é a posição final que a gente tem que deixar o dente para ter um bom sorriso. E isso era artístico. O profissional que tinha na colagem das peças, posicionar e depois nos arcos que colocava em seu paciente, tinha que fazer todas as dobras, torques e posições. Era como um cirurgião plástico hoje. Exatamente. Ele tinha que ter um refinamento. Imaginar o futuro do que seria. Como o dentista em si, ele tem que ser um artista, porque ele pega um dente, às vezes, destruído, e ele tem que reconstruir da melhor maneira como era o original. E isso aí, se a pessoa não tiver habilidade, não consegue, ele vai se frustrar. Mas a ortodontia tem esse lado manual de antigamente, da minha época, e eu sempre gostei de martelar, de fazer gaiola, de fazer assalpão. Tinha mola, e eu acho que isso me ajudou muito na minha profissão. Já não vinha pronto? Era o senhor que fazia toda a ferragem? As dobras do fio, porque hoje o bracket, que são as pecinhas, são coladas, e ela já tem a angulação e o torque, só que aí vai a destreza do profissional de colar na posição perfeita para você pôr toda essa tecnologia que está embutido nesse bracket. Mas antes não, era a posição do bracket e depois as dobras que você fazia na mão com sua habilidade. Quando eu fui fazer os primeiros cursos de prestação, que eu ia prestar especialização, o Dr. Tatsuko Sakima, que Deus o tenha, que ele já desencarnou, quando eu fiz o primeiro preparativo, ele falou, você já faz ortodontia? Eu falei, não, esse é o meu primeiro curso. Ele não acreditou. Mas eu falei, eu sou filho do senhor Armando Tramontina, doutor, o que nós falamos, o senhor pode acreditar que a chancela é boa.
E graças a Deus eu fiz os outros cursos e fui aprovado. Era a segunda turma de ortodontia da PCD de Araraquara. Puxa, que legal. Ronaldo. Doutor, quando o Robson disse, né, que as pessoas têm, né, muito preconceito ainda em relação a colocar um aparelho, mesmo com essa modernidade, a evolução dos tempos, né, muita gente não gosta. Eu vou dar um exemplo. Meu filho recentemente usou para correção. Aí dentro dessa pergunta, ainda existe o preconceito ou não existe mais? Eu vejo hoje jovens utilizando, né, aparelhos coloridos, né, com cores, inclusive até do seu time de futebol. Eu já vi azul, vi vermelho, vi vários outros sistemas, né? Mudou muito e ainda existe esse preconceito para utilizar e dói muito na hora de colocar, porque é terrível ir em dentista. Fala em dentista, a pessoa já fica assustada, né? Associa dentista à dor, a não a um momento de felicidade, né? Tanto é que eu brinco, falo, se você passar na calçada e escutar aquele som do alta rotação, o nego fala, nossa, tem alguém sofrendo. A maquininha. Isso, e não tem alguém sendo atendido para o seu equilíbrio e a sua felicidade. Mudou muito. Esse preconceito maior é porque hoje, a ortodontia antes, em adulto, não era uma realidade. Por os problemas de movimentação, que no adulto o osso é mais calcificado e tem os problemas periodontais, mas com hoje o pessoal valorizar muito a estética, então, muito adulto hoje com aparelho não só para a estética, como para fazer um implante, se o dente está mal posicionado, você tem que deixar essas raízes paralelas para a prótese ficar numa condição mais favorável e ter uma vida útil bem grande. E quanto tempo dura? Cada tratamento é diferente ou não? Exatamente. Por quê? Existe o problema da idade. Quanto mais velho, mais demorado? E o tipo de maloclusão. Se você pega um caso que é próximo a cirúrgico e você vai tratar ortodonticamente em um adulto, esse tratamento, o tempo é muito maior. E o grau da maloclusão, do erro do paciente tem dos seus dentes. Existe o problema dentário e o problema esquelético. O que é esquelético? As basioses, superior, que é a maxila, e inferior, a mandíbula. Quando elas têm proporcionalidade, tudo é mais fácil, que é só movimentação dentária. Quando existe uma discrepância entre elas, você vai compensar a posição dos dentes. Então, esse tratamento é mais longevo. Ô, doutor, a principal causa disso é a chupeta? Existe esse paradigma, né? Aí uma mãe pega e fala, por que o meu filho usou chupeta e tem os dentes perfeitos e o outro usou e é tudo errado? Então, é uma somatória de problemas. Sim. Existe o padrão facial. O que vem a ser isso? Existem 3 tipos. O vertical, que é quem tem o rosto mais fino e alongado, certo, onde o terço inferior da face, que vai da base do nariz ao queixo, aumentado. Existe o normal, onde tem a proporcionalidade entre terço superior da face, terço médio e terço inferior. E existe o braquifacial, que é o que tem a musculatura forte. É o pitbullzinho que a hora que morde não só. Onde o masseter, ele é bem largo e essa força é maior. Então, uma criança que tem o hábito de chupeta, tem o problema na respiração nasal, que respira pela boca, onde constantemente
ela fica a boca aberta, aumentando mais esse terço inferior. A chupeta aí interfere muito desfavoravelmente. Sim. Esse paciente tem que tirar essa chupeta logo. O que é? Não é não usar chupeta, por quê? As crianças têm a fase oral onde a chupeta sacia e faz ela dormir. Agora, o que criança não pode é estar brincando com chupeta na boca. Chupeta associada ao berço. Sim, na hora de dormir só. A hora que está... Durante o dia não é recomendado. Exatamente. E a respiração é a grande chave para o desenvolvimento da face. Por quê? O ar, quando passa pelo nariz, ele passa pelo seio maxilar. Certo. É a mesma coisa que pegar uma bexiga e soprar. Essa maçãzinha aqui desenvolve. Se corta caminho pela boca, esse terço médio da face fica hipodesenvolvido. Sim. É aquela carinha triste. A hora que ele passa pelo nariz, os pelinhos filtram, passa pelo seio maxilar. O ar é aquecido e umedecido, vai para o pulmão preparadinho. O pulmão sorri e agradece. Quando corta caminho pela boca, pega uma fase anterior a essa que nós vivemos, onde o ar é seco e a poeira é abundante. Vai para o pulmão não tem como fazer essas outras partes. Então é a criança que o peito não desenvolve e... Nossa, é tudo relacionado, então. Então, a rinite... Uma série de coisas, né? Uma É um coisa conjunto, leva a outra. É um conjunto. Exatamente. Outra coisa, a hora que a criança está com a boca aberta, cada 1,5 minutos a 2, a saliva acumula, a língua toca o céu da boca e ela deglute. Quando ela fica com o lábio selado, a hora que ela deglute, esse lábio, um toca no outro, é a mesma coisa que se você fizer um exercício. É uma fisioterapia natural. Quando a criança tem a respiração bucal, a postura dela, ela joga um ombrinho para frente, a boca abre e a língua para baixo. Sim. Aí os pais, tira esse corpo. Ela jeita. Não consegue respirar. O que ela faz? Volta devagarzinho ela vai... Então começa a dar problema na coluna, porque ela fica curva. A respiração dela é deficiente, com isso ela não consegue correr, ela tem fadiga fácil. E a face não desenvolve favoravelmente. Então, essa parte de respiração é algo que os pais têm que estar muito antenados com seus filhos, porque é a saúde para sempre da criança. E até que idade, nessa fase que o senhor disse, com esses problemas de desenvolvimento do corpo da criança, até que idade a criança ainda tem o conserto? Ou vai para toda a vida? Não, nesse paciente vertical, que tem a face mais estreita e longa, isso tem que ser bem precocemente. Sim. Porque um dos problemas que ocorre com frequência é a mordida cruzada. O que é a mordida cruzada, doutor? Explica pra gente. Mordida cruzada o normal é, a parte superior é a tampa, a inferior é a caixa. Certo. Ou seja, a superior é maior que a inferior. Quando a superior não desenvolve transversalmente, ela fica invertida. O de cima fica para dentro e o de baixo fica para fora. Todas as movimentações mandibulares que nós fazemos na mastigação fica comprometido. Doutor, eu tenho uma dúvida ainda em relação à dentição. Eu observo, às vezes, né,
pessoas com dentes como se fosse um vampiro, né? Você vê a dentição pontiaguda, né, saltada, né, para fora, e já quando ela vai comunicar e falar, fica esteticamente horrível. Com a ortodontia se corrige isso também ou não? Isso é de nascença, não vai ter mais. Eu vou citar um exemplo. Tem uma apresentadora aqui na região que faz, inclusive, um jornal regional para uma emissora, inclusive, de nome, e ela tem esse problema. E até hoje ela não corrigiu. Há como se utilizar desses aparelhos para fazer essa correção? Tem. Porque normalmente tem a mordida aberta e os caninos ficam mais salientes. A mordida aberta, se o paciente tiver aquele padrão de crescimento vertical e essa parte inferior foi muito aumentada, às vezes você não tem como só com um aparelho corrigir. Aí o que você tem que cair em cirurgia ortognática em adulto. Agora, se pega na fase bem precoce, porque mordida cruzada é algo que, e isso é um tema que eu adoro muito, que meus 30 e poucos anos de faculdade dando aula, era a minha aula preferida. Mordida cruzada pode ser anterior e posterior, diagnosticou, você tem que tratar. Não tem aquela história de esperar trocar os dentes. Então, doutora, o problema aí da dentição de leite aí, pode ser corrigido, colocado no aparelho antes, quando tem o dente de leite ainda? Então, William, a mordida cruzada, tanto anterior como posterior, deve ser corrigida assim que for diagnosticado. Dentadura decídua pode ser corrigida. Eu tenho um recorde de uma paciente que eu corrigi, ela tinha de 2 anos e meio para 3. Ou seja, com 2 anos e meio é que finaliza a dentição decídua. E era uma mordida cruzada total, tanto anterior como posterior. E a menininha ainda tinha adenoide e tinha amígdala hipertrofiada, que é outro grande problema. Diagnostiquei, falei com o pai que precisaria mandar para o otorrino, que a chance de ter que remover e abrir essa arcada depois, porque não adianta você expandir se a criança continua respirando pela boca, você entendeu? O problema vai e volta. O pai levou, fez a remoção da adenoide da amígdala, eu abri, expandi a arcada, nunca mais vi a menininha. Um dia, no meu consultório, uma priminha dela estava lá e ela estava junto. E a hora que eu olhei, tinha a foto, a cadeira do dentista, ela ocupava o mínimo espaço de tão pequenininha. Falei, você não foi minha paciente? Ela falou, fui. Falei, jura? Deixa eu ver teus dentes. A perfeição na oclusão, eu me assustei. Uma moça bonita, quase que maior que mim. Essa decisão de remover as amígdalas e adenoide, e com 2,5 para 3, de fazer esse tratamento, foi a salvação dessa menina. Porque com aquela mordida cruzada, total, anterior e posterior, com certeza, se não fosse feito nada, seria cirúrgico depois do crescimento. Então, tudo é diagnóstico certo e tratamento certo na hora certa. Né? Mas a respiração é algo de saúde para as crianças. Ô, doutor, o senhor nos contou aí que gostaria de ouvir a música Ando Devagar. Como é que é o nome dela mesmo? Tocando em frente. Tocando em Frente. Isso. Tocando em Frente do Almir Sater, né? Exato. Conta a história, por que o senhor gosta dessa música tanto assim? Não falei outra coisa que me tocou muito, porque nos meus 60 anos,
eu cantei, até mandei o vídeo para você. Eu vi o vídeo, o senhor fez questão de cantar na festa de aniversário de 60 anos. Exatamente. Aliás, cantou muito bem. O Emílio Carlos, que foi, até me deixou cantando lá, que ele gostou de ver eu cantar. E uns amigos mandaram um vídeo do programa da Inesita Barroso, e o Almir Sater está lá, fala, Almir, aquele jeitão dela, né, já desencarnou, mas uma pessoa boníssima, que a música sertaneja deve muito a ela. Conta a história dessa música. E o Almir, com aquele jeito matogrossense, tranquilo, matutão, falou... Esqueci o nome dela. Inesita, essa música acho que veio pronto. Por quê? Eu peguei um violão do Chico, filho do Renato, estava faltando uma corda, e o Renato, menos de 5 minutos, já fez o restante e saiu. Eu falei para os meus familiares, todo mundo falou, foi a melhor música que você fez, pai. E não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que essa música foi psicografada, porque foi muito rápido e a qualidade. Então isso me tocou muito de uma pessoa como o Almir, da sensibilidade que tem, e de falar isso. Então, como eu andava devagar e nunca tive pressa na minha vida, porque muitos dos meus problemas foram solucionados, porque eu tive paciência e dei tempo ao tempo, essa música eu acho que é um hino, principalmente nos dias de hoje, onde a ansiedade e a falta de paciência é muito grande na vida das pessoas. E eu acho que eu andava devagar também, porque eu tive um problema num fim de ano e fiz uma tomografia, o doutor William pediu, e viu que eu tinha uma hidrocefalia. Só que era congênita, eu sempre tive. Então, um médico já queria me operar de imediato, aí eu fui num outro e ele falou, você vai bem no esporte? Eu falei, sempre fui campeão. Você vai bem no estudo? Contei que eu tinha entrado em primeiro lugar em Araçatuba. E o restante? Eu falei, graças a Deus, tudo bem. Ele falou, outra coisa, dor de cabeça. Eu falei, não tenho. Incontinência urinária? Também não. Ele falou, então... eu não vejo motivo de correr tanto. Vamos acompanhar. Depois, eu acabei pondo uma válvula para ajudar a drenagem do líquido. Mas, então, essa música me toca muito nesses dois sentidos. Eu andava devagar mesmo e do Almir Sater contar essa passagem. Essa história. Bom, vamos lá, doutor. Fica à vontade, pode acompanhar o Maia aí, o senhor que gosta de cantar então, também. Pode cantar daí mesmo, doutor. Devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida
seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro tocando a boiada, contando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós constrói a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz do que eu fiz ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu ando devagar porque eu já tive pressa, leva esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Pois é, estamos recebendo aí Dr. Douglas Tramontina. Mais uma vez é um prazer recebê-lo, Dr. Douglas. E nessa frase que o senhor, dessa música que o senhor tanto gosta, diz assim: outro um dia chega, o outro vai embora. É mais ou menos nesse tema que eu quero focar com o senhor agora, que é sobre o Espiritismo, com a sua grande sabedoria a respeito desse assunto. A gente vai entrar na segunda fase do programa falando sobre isso agora, né? Mas antes eu quero falar com o meu amigo aqui, William Marcos, chefe de cozinha. William, como é que tá a comida aí? O que você está preparando, meu amigo? Então, Robson, tem aquele arrozinho com castanha, que você já conhece. Tem um purê de batata aqui com queijo. E eu tenho um filé mignon que eu vou finalizar ali na chapa agora. Vai começar a finalizá-lo agora. Está esquentando? Estou esquentando a chapa para começar ele bem devagarinho, né? Beleza. Eu já tive pressa. O papo tá bom, né, William? Tá bom, agora vai ficar melhor, Vai ficar melhor. Bom, Douglas, o senhor iniciou, seu pai era um grande espírita, né? Conta um pouquinho a história do Armando Tramontina. Eu tive a felicidade de conviver com esse homem maravilhoso chamado Armando Tramontina, um pai exemplar na educação, no exemplo e em suas atitudes. E meu pai era uma pessoa muito questionadora. Eu tenho a biblioteca dele e ele falava com muito orgulho que na época que ele desencarnou tinha 294 livros, mas ele falava lidos, porque ter 200, 300 Sem livros ler não vale nada, né? Se não tiver a leitura, o aprendizado e a prática, em nada resolve, né? Ô, doutor, eu tive o prazer de conhecer essa biblioteca na casa do seu pai em Araraquara, né? Isso. Eu fui com o meu pai, Roque de Rosa, que os dois eram muito amigos, Muito. né? E ele sempre nos respeitou e nos tratou de uma forma tão magnífica que a gente invejava a educação que seu pai tinha. E a minha mãe, precisando de um tratamento espiritual, recorreu ao espiritismo e foi o seu pai quem o acompanhou e ajudou ela barbaramente. Isso foi, começo dos anos, pouco antes dos anos 2000, 1990 e pouco, não sei, não lembro mais. Mas eu lembro da biblioteca, da casa enorme, com sala grande, né? Enfim, aqui está um dos livros, foca aqui. Foca aqui, ô João, por favor. Esse é o único livro que o teu pai escreveu? Isso. Armando Tramontina, ele era professor, né?
Foi professor, diretor e supervisor de ensino, né? Que ele se aposentou, né, com esse cargo residindo em Araraquara. Exatamente. E não esqueçamos, são biografias que seu pai deixa contada sobre as personalidades que fizeram o espiritismo em Araraquara, é isso? São os primeiros espíritas que escreveram a história do espiritismo em Araraquara, onde é muito atuante e teve bastante elementos que alavancaram o espiritismo. O Wallace Leal Rodrigues, ele foi presidente também do Clarim e da Revista Espírita de Matão, e ele traduziu muitos romances franceses para a língua portuguesa. E meu pai comentava, falava assim, o Wallace viveu nessa época, porque a tradução dele parece que ele está contando a história. As histórias do Allan Kardec, no caso, que seria o precursor do espiritismo na França, né? Que ele viveu na época do Allan Kardec. Teria reencarnado. Isso. Encarnação anterior. Né? Exatamente. Foi o teu pai o precursor do espiritismo em Ibitinga ou Tramontina? Não, tem... Ibitinga tem bastante pessoas. O Dr. Flávio Pinheiro foi... Sim, o Dr. Flávio Pinheiro, grande Dr. Flávio Pinheiro. Ele sempre batalhou e ele fazia algo, ele atendia no posto e fazia as Era mães... médico em Ibitinga, para quem não recorda, né? Lavar as mãos e lavar os nenê, como ele falava que era a maior parte preventiva das doenças. E você vê que hoje nós vivenciando o Covid-19, lavar a mão, que é umas maneiras de prevenção. Os agentes transmissíveis, né? Bom, pode continuar. E ele foi uma pessoa batalhadora. Uma vez espiritualmente conversando com ele, né, que eu dava aula, eu era aquele tipo de professor que gostava das coisas muito corretas, como meu pai sempre foi. E ele falou para mim, ele falou assim, Douglas, não queira mudar o mundo, exija, mas não extrapole, porque eu tive problema no coração por ser muito intempestivo e querer as coisas muito corretas. Então, vai devagar, porque eu já tive pressa. Doutor, o espiritismo em si, ele se comenta muito que quem é hoje da doutrina, aliás, eu gostaria que o senhor colocasse para nós, ouvintes, telespectadores, uma dúvida. A gente fala religião e vocês falam doutrina espírita. Significa o que a doutrina espírita hoje? Doutrina espírita porque Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um pedagogo, discípulo do Pestalozzi, que se formou em Verdun, na Suíça, e depois o Pestalozzi mandava ele, quando o Pestalozzi não podia dar as conferências, tinha 8 livros publicados, era poliglota, tinha várias traduções de livros importantes na época, e ele usou todo esse conhecimento de ser pedagogo e ser um cientista para codificar a doutrina espírita. Porque na França, naquela época, as mesas girantes eram uma diversão, e o pessoal brincava com isso, e ele foi constatar, e ele começou a fazer perguntas, e viu que uma mesa que não tinha inteligência não poderia dar respostas inteligentes. Então ele falou assim, tem alguma coisa atrás disso. E aí ele começou a estudar, e aí ele codificou a doutrina espírita com 5 obras que a gente chama de Pentateuco, que quem inicia tem que conhecer, que é... Primeiro foi o
Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, pois o Evangelho segundo o Espírito, pois o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E teve depois obras póstumas que eram anotações dele, mas a doutrina espírita, ela é filosofia, ela é ciência e ela é religião. Vamos entrar numa, não sei se é polêmica. Né? Só para o pessoal entender, Ronaldo, as mesas giratórias seria como aquela brincadeira do copo que se faz hoje. Mais ou menos isso, né? E não é aconselhável fazer, né, doutor? Não. Pode continuar, Ronaldo. Polêmica. No começo, conversando aqui fora do ar, o senhor disse que o espírita sempre foi perseguido. Eu não sei se só o espírita, mas as outras religiões também, né? Nós temos hoje várias religiões no nosso país, por isso que é um país democrático, o mundo, mas ainda há o preconceito em algumas religiões. Na época, quando o senhor conheceu a doutrina espírita, era muito difícil ou não? Não, eu me tornei espírita por causa do meu pai. Meu pai, em nenhum momento, ele desanimou de jogar a sementinha do espiritismo em mim. No meu irmão, não frutificou. Mas, em mim, graças a Deus, se eu tivesse que ler e estudar tudo que meu pai passou, seriam várias reencarnações. Então eu tive esse privilégio. E pego as anotações dele, e peguei um livro outro dia, em 1961, túmulo, Sábios, não sei o que, e Túmulos, da editora Pensamento, onde, lá na Alta Paulista, onde ele iniciou como professor, os formandos de 1961 deram para ele no fim do ano. Quer dizer, naquela época ele já falava algumas coisas para esses alunos que estimulava pensar não na mesmice. E meu pai, esse era o grande história que ele... A gente estava viajando, ele falava: ô filho, que cor que é aquela árvore ali? Vermelha. As folhas vermelhas? Ele falava: sim. Você teria coragem de pintar uma árvore com folhas vermelhas? Eu falei: não, pai, pintaria de verde. Ele falou assim: mas você vê que existe na natureza, né? Então, ele era sempre questionador. Ele não aceitava as imposições como verdades. Ele ia atrás. E em 1973 ele leu o Livro dos Espíritos e ele ficou apaixonado. Eureka! Descobri, né? Então, aí a pessoa, quando ela consegue achar naquela obra todas as verdades que ela questionava, ela fica eufórica. E aí as pessoas falam: é muito fanatismo. Mas não é. A pessoa encontra aquela verdade e ela quer passar para os outros. Só que aí é o respeito que ela tem, porque cada um de nós estamos numa faixa de evolução, de conhecimento. E não adianta, eu brincava com ele, falava: pai, não adianta o senhor querer pegar no radinho seu uma estação FM, se o rádio é AM. Eu falava: filho, mas eu gostaria que despertar isso para as pessoas. Então, eu gostaria de a gente estar vivenciando esse momento maravilhoso da minha vida. Mas já tive algumas comunicações onde ele falou que está muito feliz comigo na doutrina. Com o teu pai? Isso. Certo. Pelo minha dedicação,
de ser presidente, de estar presidente do centro e de estar presidente da loja, que ele também era maçom. Sim. Eu tive uma passagem até relativamente boa, grande, no Centro Espírita de Ibitinga. Ajudei a construir, e ajudei bravamente a construir o berçário Maria de Nazaré, troquei todo o som do Centro Espírita. Inclusive, doutora, a brincadoteca lá do berçário Maria de Nazaré leva o meu nome. Fomos receber em Campinas todos os móveis que nós ganhamos de uma entidade na época. O senhor já se fazia presente nessa época? Eu dei aula de evangelização espírita para as crianças, junto com a Nilceia, enfim. Todos os livros que ela publicava, né? E a gente trazia ela aqui na emissora para ela falar a história de cada livro dela. Enfim, eu adorava o ambiente, as pessoas, o legado. E depois veio a minha separação, aí eu resolvi sair por conta da separação de casamento, né? A minha ex-mulher permaneceu, eu resolvi sair e voltei para a Igreja Católica, mas respeito muito. Aliás, o meu pai, Roque de Rosa, ele sempre disse que a religião que mais fazia o bem, sem mostrar quem, eram os espíritas. Era uma frase que ele carregava com ele, até porque ele conhecia todos os trabalhos, né? E tudo passa pela rádio. Os trabalhos sociais que aconteciam na cidade, a Casa da Sopa está aí um exemplo, o próprio berçário Maria de Nazaré é outro exemplo, né? Tem a oficina de construção não sei se ainda tem, mas de enxovais para bebê, né? A Dona Carolina, a Psica, enfim, tem uma equipe lá sem igual, né? De voluntários e que fazem da sua vida o bem para os outros. Explica para o povo o que é o céu e o inferno no Espiritismo. Esses conceitos do céu e o inferno como um lugar material, na verdade, ela existe no nosso pensamento. A hora que você cai em tentação e faz o mal para os outros, consciente, você está no inferno. Toda elevação, nesse momento que você ia se doar. E essa é uma importância justamente de a gente ser voluntário em qualquer lugar. Com certeza, nós vamos estar no céu nesses momentos. E é essa energia positiva que nos fortalece e nos ilumina e protege, que às vezes você está com a cabeça fora do lugar e atravessa uma rua, o carro chega até próximo de você, você faz até assim e não bate. É essa energia que está te protegendo que faz isso. E protege porque faz o bem. Quanto mais você faz, isso vem a seu favor, te dando saúde, te dando felicidade, te dando... Se acorda de manhã, sorrindo, você fala, meu Deus, o que aconteceu? É estar bem com você, mas porque você não esquece de fazer isso que é muito importante na vida. E pegando um gancho nisso, Santo Agostinho fala que a gente, toda noite, ao pôr a cabeça no travesseiro, nós devemos fazer uma retrospectiva do nosso dia. Porque, às vezes, na correria, você acaba pensando que está numa direção e, às vezes, você está se equivocando. E você fazendo essa reflexão, você tem como, no outro dia, já alterar. E, a hora que a gente vai dormir, sempre orar e pedir para a gente ir para pairagens do bem, da paz e da luz, para sermos estudantes na caminhada em direção ao bem. Porque a hora que a gente dorme, nossa alma, ela sai do corpo. Sim. E dependendo, se você deita pensando em alguma coisa não positiva, no outro dia você acorda falando, nossa, parece que eu tomei uma surra uma noite. E com certeza deve ter tirado. Quando você ora, entre em conexão com Deus, com o teu anjo da guarda, com Jesus, você faz essa interação
com entidades luminíferas que à noite vai te ajudar a equilibrar e a estar em locais que te ajudarão. Se acorda no outro dia, livre, leve e solto. Ronaldo, pode perguntar. Doutor, é um assunto aqui que vai até amanhã, se a gente Não sei continuar. se eu respondi toda a sua pergunta. A gente tem muitas dúvidas, né? Cada religião tem a sua história. Por isso que eu vejo dessa forma, né? Não sei se o telespectador e o ouvinte também pensa. Acho que cada um tem que respeitar a religião do outro. Infelizmente não tem isso hoje. Nós temos sim. Quando eu conversei com o senhor agora há pouco, falei sobre perseguição, existe. Ah, mas ele está falando sobre encarnação, reencarnação. Aliás, essa é a minha pergunta. Reencarnação e encarnação. O que significa essas duas situações? Antes de responder, Leon Denis, um contemporâneo do professor Hippolyte Leon Denis Rivaio, Allan Kardec, falava o seguinte: se você acredita ou não em reencarnação, no meu caso, 63 anos, muito em breve você vai acreditar. Mesmo se agora você fala, não, eu não acredito, porque não é você não acreditar que não existe. E meu avô, numa sessão, ele veio e ele falou para o meu pai: olha, Armando, quando você vinha com aquelas conversas de espiritismo, era difícil. Mas você sabe que depois que eu desencarnei, que eu estava perdido, não sabia o que estava acontecendo, que eu comecei a lembrar daquelas conversas suas, me ajudou muito. Encarnação é o que nós estamos vivenciando. Reencarnação é quando a gente desencarna e volta para outra experiência. Por quê? Somos espíritos milenares, nascemos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e um dia chegaremos a anjo ou espírito puro. Depende do quê? Aquela música da Globo. Depende de nós, das nossas ações, do nosso bem que nós fazemos ao próximo. Dá para mudar espiritualmente, ou seja, desencarnado, ou só se muda encarnado? Do quê? O jeito de ser, do lado do bem, do lado do mal, a evolução. É assim, homeopaticamente, porque às vezes a gente fica bem, porque eu vou mudar tal, dá um arranque. Só na hora, só no ano novo, né? Só no novo. As coisas devem ser mudadas paulatinamente. E você tem que sentir. Se você fez uma feiura hoje e você se cobra, fala isso aí, eu não gostaria de fazer mais. No outro dia acontece parecido e você não repete a feiura. Essa é a satisfação. Que você fala, superei, consegui não fazer a feiura que eu fiz ontem. Em Barretos existia o verbo tramontinar, que eu pedia atenção tal, aí quando não sentia muito eu dava uma tramontinada. Aí nos últimos anos que eu estava lá, veio uns ex-alunos e falou: professor, o que está acontecendo com o senhor? Falei, não sei por quê. Os alunos falaram que o senhor não deu nenhuma tramontinada ainda. Falei, não, a gente dar aquele tapa na mesa? É dar aquele tapa na mesa? Para chamar a atenção? Ô, doutor, vamos dar um pouquinho de risada, não sei se podemos dar risada em cima disso. Eu tenho vários amigos, né, que de vez em quando, eu acho que naquela encarnação eu fui um dono de uma fazenda que batia nos escravos, porque hoje eu estou passando aqui um problema. Eu tenho amigos em Ribeirão Preto que já comentaram várias vezes sobre isso. Isso é brincadeira ou é verdade? Às vezes a pessoa, ela voltou para sofrer ou voltou para ser feliz aqui novamente? Entendeu, né, minha colocação? Nós semeamos e nós colhemos. Nós temos você pode escolher o que semear.
Porque a colheita vai ser obrigatória. E normalmente, a hora que a gente está colhendo... De uma maneira ou de outra, você vai colher. Vai colher. Colhe Ou em vida bem ou mal. ou na próxima geração? Colhe em vida na próxima geração? Pode ser nessa encarnação Ah, é? ou na próxima. A conta é paga eternamente, né? O débito não morre. Não. Não existe. Deus é infinitamente bom e justo. Ceitil por ceitil que você fizer de bem ou de mal, você vai ter um ajuste. Aí fala, Deus pune. Deus não pune. Deus É justo. te dá a chance de você aprender. De que maneira? Vivenciando... É a mesma coisa, Robson, ouvinte, doutor, aquela, né, tônica que a pessoa fala, olha, ele morreu, ele era tão bom, ele era tão querido, por que que ele foi, né? E as pessoas ruins estão aqui entre nós, né? É a mesma coisa, né? Então, uma pessoa, é uma história de um livro espírita, uma pessoa que era muito boníssima e perdeu um dedo. E as pessoas questionaram, mas como que uma pessoa desse quilate de bondade, de amor, de exemplo como referência para você seguir, perde um dedo? E aí numa sessão foi falado, ele foi fazendeiro em vida, numa outra reencarnação, e ele era daqueles patrão que escrocava, e ele fez um empregado perder o braço por um problema lá de... Então ele veio nessa, ele ia perder um braço. Mas como ele mudou a postura, e ele é esse ser iluminado que vocês estão falando, ele perdeu só um dedo. Tem lógica essa história? Sim. Sim. Então, é ação e reação. Por isso que nós devemos, antes de fazer alguma coisa para alguém, falar, e se ele fizesse para mim? Não, eu não gostaria, então não faço. Não, se ele fizer, de boa. E a maldade volta. Hã? A maldade volta. São energias que você joga para o cosmos. Pode ser que não volte agora, mas para frente, uma hora vai voltar. De alguma forma, você vai resgatar. Doutor Douglas, como é que o Espiritismo vê Jesus de Nazaré? Ele vê como Cristo, o ungido, aquele escolhido, ou vê como um profeta? Jesus o Cristo, questão 625 do Livro dos Espíritos, quando pede quem foi Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade. Jesus, espírito puro e crístico, ou seja, ele é o governador do nosso planeta, certo. Ele que participou tudo. Ele já estava naquela condição lá em cima, superior. Ele foi se rebaixando, veio para quê? Para trazer a mensagem do amor. Ele falou e vivenciou, foi testado dioturnamente e em nenhum momento caiu em tentação. Então, se a gente quer imitar alguém, não vão imitar aquela pessoa que te fez uma feiura. Imitemos Jesus. Por causa disso, mestre, modelo e guia da humanidade. O pessoal confundiu ele com político e poder, que ele queria ser o dono da região, crucificaram e foi morto entre dois ladrões, né? No momento final dele desencarnar, pediu água, deram vinagre, fel. E ele falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Quem foi os apóstolos dele? Foi pessoa letrada, sábio? Não, pescadores, pessoas humildes. Só que ele sabia que o potencial daquelas pessoas era de ser grandes seres humanos. Então foi lá em Cafarnaum,
naquela região, Pedro traiu 3 vezes. Sim. Ele virou as costas Sabia que Pedro era humano. e sabia do potencial dele. Exatamente. E o Pedro era rude, sempre questionava. Ele falava, Pedro, quando quiseram apedrejar a prostituta, o que ele falou? Ele era sempre prostituta. Quem nunca pecou que atire a primeira a pedra. E virou devagarzinho, os mais velhos foram jogando, saíram. Só que ele falou para a prostituta? Vá e não peques mais. Então, essa é a grande mensagem. Não adianta você errar, pedir desculpa e errar de novo. É o evoluir depois que você sabe que aquilo você não deve fazer, E faz. ser riscado o teu dia a dia, você Sim, entendeu? exatamente. Ou continua fazendo pro lado ruim e está cometendo o pecado como a Igreja Católica chama. E depois não vai reclamar. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui antes de pedir outra música, doutor. Como é que funciona o processo da desencarnação? A pessoa que morre, ela sabe que ela morreu, ela não vê nada, ela vê todo mundo em volta dela no velório. Como é que é o processo de saber o que aconteceu com ela? E isso é tema polêmico, né? É assim, quanto mais o evoluído é o espírito, mais sutil ele é, mais ligado à matéria, mais chance ele tem de se desprender do corpo. Quanto mais apegado à matéria, mais dificuldade ele tem de se soltar. A ponto de livros que falam que o espírito ele sente a decomposição do corpo dele porque ele está apegado A coisas materiais. a coisas materiais. Quanto mais desapego, e a evolução nossa é exatamente, existe um gráfico onde o horizontal é a parte material e o vertical é o espiritual. E ela, quanto mais essa cresce, a vertical, Diminui. menor fica a horizontal. Então é aquela máxima que fala, eu devo fazer isso ou não? Fala, você, quando estiver no caixão, vai com você ou fica aqui? Aquela Fica história aqui, de então que cuidado. Caixão não tem gaveta, né? Exatamente. Outra coisa, aí no caso é o apego material e o apego emocional. Tipo, eu morro, mas tenho paixão pelos meus filhos, pela minha esposa, não quero deixar esse mundo. Como é que isso funciona? O apego emocional que você está falando é o material. André Luiz, no livro Nosso Lar, e isso nós tivemos o privilégio de ter um anjo entre nós, que Chico Xavier, Exatamente. mais de 400 e poucas obras psicografadas e nunca recebeu Um centavo. £1, sempre doou para as instituições de caridade. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, que era um médico famoso em São Paulo, andava e bebia muito, e ele ficou 8 anos no umbral. Umbral é quando você desencarna, fica Fica no meio termo ali. Fica no purgatório da Igreja Católica. Exatamente, é similar. Então, ele via o pessoal falando, suicida, suicida. E ele falava, mas eu não me suicidei. O que eles estão falando? Demorou 8 anos para ele sair do umbral. Quando que ele conseguiu sair? Quando ele pediu para Deus ajudar ele. A hora que ele fez isso, a mãe dele puxou e levou ele para o Nosso Lar, que ele foi tratado, porque normalmente quando a gente desencarna, dependendo de como você desencarnou, você vai para um hospital para ser tratado. Porque as coisas que tem material, tem na espiritualidade. E aí ele percebeu que ele bebia muito. Sim, estava se suicidando. Então ele teve um problema de hemorragia no abdômen. Então foi um autossuicídio nesse termo. Foi Sim. homeopaticamente, mas
E tinha uma secretária dele que sempre no final encaixava uns pobres. E ele sempre reclamava. Esses atendimentos ao pobre é que deu chance da mãe dele também. Resgatá-la. Porque ele reclamava, cadê minha mãe? Mas a mãe era iluminada, ele estava lá embaixo. Então, esse problema da vibração é muito importante. Não adianta você reclamar da companhia que você tem, se você não muda. Pensamento, meu pai falava assim, Robson, para mim, filho, pensamento é tudo na vida, porque você pode curar, mas você pode matar. Eu falava, esse velho está ficando louco. Quanto o pensamento mais... tem esse poder, doutor? Tem. Tanto é que cura espiritual existe muito. Só existe uma história que tem que a pessoa merecer. Merecimento, né? E esse merecimento vai diretamente ao estender a mão a fazer a caridade não olhando a quem. É isso que te proporciona coisas boas que acontecem. Por isso que vale a pena a gente ser melhor hoje que fomos ontem para no futuro a gente ter um lugar mais satisfatório. Doutor, a caridade é aquilo que sobra ou é aquilo que se dá sem ter? Boa pergunta, hein? Normalmente, a gente dá o que sobra, né? Por isso que fala que o óbolo da viúva, uma passagem é muito... Porque ela deu 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Exatamente. E é isso, você dá a sobra, lógico, é importante também. Só que isso, tinha um amigo, o seu Cruzeiro, um amigo espiritual, falou assim, isso não dá tanto bônus para você, mas a hora que você deixa de fazer, você está com um bife que você mais gostaria que tivesse na sua mesa, e passa uma mãe com 3 filhos, fala, moço, dá esse bife para eu matar a fome dos meus filhos, que faz 3 dias que eles não comem. Você tem coragem de deixar de comer? Só que se fizer aí, isso te dá um bônus excelente. E tem uma história que a pessoa estava fazendo isso, almoçando, e chegou uma mãe com o filho e pediu para comer. Ele chamou, pediu a comida e tal. A hora que as crianças começaram a saciar, a mãe, aquela euforia que os filhos estavam... Uma luz muito grande veio sobre essa pessoa e ela materializou e a pessoa viu. Quem era? Maria de Nazaré. Isso eu acho muito bom para a gente refletir, porque quando alguém vem pedir, você fala, esse mendigo vem aqui, vai trabalhar não sei o quê. Se fosse Jesus, será que você faria isso? Ou você pensaria em levar vantagem? Não. Sim. Eu acho que isso é uma maneira muito grande, porque se a gente tem condições de ajudar, não tem o porquê. Não, mas você está fazendo a sua parte. Ah, mas ele vai comprar droga, vai fazer isso aqui. Aí o problema é livre-arbítrio dele. Cada um. Ele vai arcar com as consequências do seu a sua maneira de usar o seu livre-arbítrio. Então, se a gente pode ajudar, façamos a nossa parte, porque só vem em forma positiva para a gente. Bom, vamos lá. A outra música que o doutor nos pediu foi a do Charlie Chaplin, né? É Sorri ou Sorria? Sorri. O sorriso. Sorri? Sorri. Muito bonito. Você conseguiu tirá-la, Maia? Consegui sim. Fiz uma Vamos versão, ouvi-la, inclusive... doutor. Por que o senhor gosta da música? Ainda no tocando em frente, fala em sorrir, também, porque quando a gente sorri, fala em caridade. Às vezes, você passando por uma pessoa, ela está meio bico baixo, e você, bom dia, e dá um sorriso, você muda a vida daquela pessoa. Muda o dia, né? Então, você conseguir começar o seu dia sorrindo, você
traz energia positiva para você e emana energia positiva para os outros. Isso só te fortalece. E essa música é outro hino em relação a exemplo para a gente seguir na vida, né? Essa música é legal. O Djavan fez uma versão muito bacana dessa música. Junto com o Chitãozinho, isso né? Também. Mas tem um arranjo muito bacana, que é do Nat King Cole, que é com jazz. E é desse que eu vou fazer para vocês aqui. Sorri quando a dor te torturar e a saudade te atormentar, os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar dos teus sonhos encantador. Quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar e os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor o que, Robson? Que és feliz. Pois é. Smile. Sensacional, doutor. Bela escolha aí. Só podia ser de Charlie Chaplin, né? Doutor, para encerrar o programa, o Sabadão está adiantado até, mas o papo é tão bom, né, Ronaldo? Que a gente ficaria aqui horas e horas. E eu vou convidá-lo para voltar novamente para a gente falar sobre isso. É um bate-pronto. Se eu pergunto, o senhor responde de forma objetiva. Tá? Só para encerrar aqui, é Divaldo Pereira Franco. Maior nome hoje do Espiritismo. Domingo agora teve o Congresso da Federação Espírita Cearense, homenageando Dr. Afonso Bezerra de Menezes, 190 anos. Sim. E eles homenagearam o Divaldo, que 71 anos atrás ele começou a ir lá divulgando. Hoje, o maior divulgador da doutrina espírita, 94 anos de idade. Divaldo Pereira Franco. Chico Xavier. Um ícone, um exemplo de luz que conviveu entre a gente. Meu pai e minha mãe, quando ela estava grávida dos gêmeos, estiveram em Uberaba. Meu pai falava: filho, aquele monte de pessoas, a energia era tão boa que não cansava. Era só sorriso no lábio das pessoas. E meu pai falou: a humildade do Chico é tão grande que você beija a mão dele, não dá tempo de você acabar de beijar, ele já beijou a sua também. Quer dizer, iguala no mesmo momento. Igual por igual, né? Para encerrar, João de Deus, não poderia deixar de perguntar. João de Deus é a pessoa que teve a oportunidade
de ajudar todo mundo e caiu em tentação. Foi para o lado das sombras, para o lado material, e tá, como eu disse, você semeia, você colhe, usou mal o livre-arbítrio, a parte material passou sobre a espiritual, e ele está colhendo o fruto dos seus equívocos. Recebemos aqui no Sabadão, Dr. Douglas Tramontina. Doutor, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Aceitou de pronto, né? Um beijão para Marcinha Correia. Foi ela que intercedeu, né? Falei, gostaria de entrevistar um espírita, mas daqueles espíritas renomados que conhecem o assunto. Aí ela falou assim, é o Dr. Douglas. Aí ela conversou com o senhor imediatamente aceitou. Muito obrigado, viu? É um prazer sempre tê-lo aqui. Robson, eu que agradeço a oportunidade e da gente falar sobre essa doutrina maravilhosa dos espíritos que nos fortalece, nos ilumina e nos protege e que faz a gente procurar ser hoje melhor do que ontem para que o nosso amanhã seja melhor do que hoje. Isso quem disse foi o querido Chico Xavier. E nós estamos reencarnados para a nossa melhora. Então, a gente é um desafio diário que nós temos que ter como meta em nossas vidas. Porque a hora que nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos prestar conta. E a gente faz um planejamento antes de reencarnar. E lá, como espírito, a gente... Um monte de coisa a gente se promete. A hora que recebe uma vestimenta carnal, a gente esquece dos nossos compromissos. Mas a hora que nós chegamos lá e você perceber que tudo que você planejou, você não cumpriu, é muito decepcionante. Então, de estarmos reencarnados, nós temos a oportunidade de pôr o que Jesus veio, nos ensinou, que é a doutrina do amor, e vivenciou. Então, bola para frente. Todo dia uma meta e no final, como disse Santo Agostinho, uma reflexão para ver o que a gente está conseguindo cumprir. Que com certeza... um degrauzinho a gente melhora no retorno à pasta espiritual. Dr. Douglas Tramontina, convido o senhor a experimentar a comida do nosso chefe de cozinha, William. É um medalhão de filé mignon. Nossa, com arroz com amêndoas, é isso? Isso. E um purê de batata com queijo. Batata com queijo. Tá bom. Gente, convidados. Tá, obrigado, Ronaldo lindo, Camargo. Obrigado, Edson Maia. Valeu. Obrigado, João. Obrigado, Edgar. William Marcos. Obrigado, Daniela. Obrigado, Diego. Enfim, a todos que participaram de mais um Sábado. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra onde usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa.